Pronto. Como nosso encontro é dividido em dois, nessa primeira parte eu vou falar dos fractais clássicos e como construir e alguma aplicação básica. E no próximo encontro eu vou falar da construção dos fractais dinâmicos, construídos dinamicamente, e suas aplicações ao nosso cotidiano. Aplicações que vemos mais, que vivenciamos. A percepção do infinito. A gente, como estudante de exatas, já costumamos ver várias vezes o infinito, né? Perceber essa noção. Temos que, pelo menos, ter alguma noção do que é o infinito. Às vezes analisamos como sendo um número muito grande, incontável, e nos fractais isso está claro, porque para a construção de um fractal, como vamos ver, a gente repete um processo indefinidamente, várias e várias vezes, tendendo ao infinito. Essa pintura é uma pintura de um pintor Escher, que ele sempre buscava utilizar matemática em suas pinturas, e nessa daqui, ele usa um pouco da geometria, não fractal, mas ele usa o recurso do infinito a seu favor, porque se a gente olhar a pintura de fora para dentro, a gente vai ver que o tamanho desses animais, digamos, lagartos, aqui vão diminuindo, sob uma progressão geométrica de razão meio. Então, a cada passo que damos aqui, nessa pintura, a gente pode perceber que eles vão diminuindo, dando uma impressão de que quando a gente chega no centro, vai continuando, até chegar ao infinito. Mas sabemos que não vai ao infinito por causa da limitação física do pincel ou da caneta que ele usa, e de sua visão, e várias outras limitações físicas que não permitem ir até o infinito. Aqui é outra pintura do mesmo pintor. Só que a diferença dela para a outra é que ao invés de ir diminuindo para o centro, de fora para o centro, aqui ele busca ir do centro para as bordas. Então, percebemos que aqui no centro tem uma imagem grande, tem alguns 4 peixes, e os peixes ao redor vão diminuindo, mas vão continuando sendo os mesmos peixes, no mesmo desenho, ficando menor. E quando vai chegando na borda, a gente tem uma impressão de que a borda meio que é infinita, porque os peixes vão diminuindo de tamanho. Então, ele usava muito dessas pinturas, dessas técnicas de matemática, da geometria, para ilustrar suas pinturas. Agora vamos falar um pouco dos fractais clássicos, certo? Fractais clássicos são construídos matematicamente e com algum processo recursivo, como vamos ver, retirando algo ou colocando algo em uma figura. Esse é o conjunto de Cantor, em que pegamos uma linha, aqui parece um retângulo, mas essa é uma linha apenas, uma dimensão certa, e repartimos a linha em três pedaços iguais, 3 partes iguais. Retiramos a linha central, o segmento central, e ficamos com essas duas de comprimento 1/3 cada. Repetimos isso em cada novo segmento. Retiramos a parte central e ficamos com 2 de 1/3 do anterior. Repetimos isso várias e várias vezes. Esse processo costumamos chamar de iteração. Iteração é um processo que a gente repete várias e várias vezes. A iteração aqui no caso foi dividir esse segmento de reta em 3 partes, retirar o primeiro, retirar o central e deixar os dois, os outros dois. Retirar o central e deixar os outros dois. E vamos repetir isso indefinidamente vezes. Indefinida vezes, várias e várias vezes. Isso que seria iteração. Aqui, como não mexemos ainda, é a figura inicial, a iteração aqui a gente diz que é a iteração 0. Aqui, como já fizemos o primeiro processo, aqui é a primeira iteração, aqui é a segunda, e assim por diante. Esse fractal a gente pode analisar o que acontece com o tamanho de cada segmento e com o número de cada segmento. Perdão. Com o número de cada segmento. Após a primeira iteração, vemos que ficamos com 2 segmentos. Na primeira iteração, é claro que temos 1. Após a segunda iteração, ficamos com 4 segmentos. Na terceira, já ficamos com 8 segmentos. Então, podemos ver um padrão que se repete a cada iteração.
Então, se formos analisar melhor, vemos que a cada iteração, né, ele dobra. Ou seja, temos essa regrinha que diz que o número de segmentos é dado por 2 elevado a n, que n é o número da iteração. Mas o que acontece com o tamanho, com o comprimento de cada segmento novo? Esse segmento, o primeiro segmento, em que não iteramos ainda, digamos que o comprimento dele é 1 metro, 1 centímetro, enfim, unidade de medida. Nosso próximo segmento, cada um vai ter 1/3, certo? O próximo segmento, como é dividido em 3, vai ter 1/3 de 1/3, que é equivalente a 1/9. E o próximo segmento, 1/3 de 1/3 de 1/3, que é equivalente a 1/27. Sabendo disso, a gente pode fazer uma regrinha também para um número, para a quantidade, para o comprimento de cada segmento a uma determinada iteração, que podemos escrever dessa forma: 1/3 elevado a n, que n é o número de iterações. Então, podemos perceber aqui que o número de segmentos, que é esse, quando a gente faz um número muito, muito grande de iterações, fazemos tender ao infinito, certo? De 2 elevado a n, sabemos que é infinito. Então, o número de segmentos, quando fazemos várias e várias e várias iterações, tende a ser infinito, a ser muito grande. Isso já não acontece para o comprimento de cada segmento após cada iteração. Porque se fizermos o limite, se fizermos um número muito grande de iterações, vamos ter esse limite. E esse limite dá igual a zero, já que é um limite exponencial em que a base é menor que 1. Então, cada comprimento, depois de várias e várias e várias iterações, vai tender a zero. Essas são características do conjunto de Cantor. Aqui podemos ver um pouco sua construção dele. Então, ele vai... Aqui quase não dá para fazer, porque a qualidade da imagem nos limita, né? Mas se pegarmos um programa de computador, dá para ver até melhor e mais. Mas já sabemos o que vai acontecer aqui. Esse é outro fractal, um dos mais clássicos também, conhecido como triângulo de Sierpinski, em que pegamos um triângulo equilátero e pegamos o ponto médio de cada aresta e juntamos para formar um novo triângulo. E esse triângulo, retiramos a parte central dele, essa parte central. Como vemos aqui, então essa não fizemos nenhuma iteração ainda, e aqui sim fizemos a primeira iteração. Então nossa iteração foi dividir a aresta do triângulo, cada aresta do triângulo, e ligar seus pontos médios. E retirarmos esse triângulo central. Como ficamos com 3 novos triângulos menores, vamos fazer a mesma coisa em cada novo triângulo. Dividir o ponto médio aqui da aresta. E tirar esse triângulo central. E vamos ficar na segunda iteração, vamos ficar com esse triângulo. E a cada novo triângulo que eu obtiver, eu vou fazer a mesma coisa. Aqui temos a terceira iteração, aqui é a quarta e aqui é a quinta. Então vamos ficar com algo parecido com essa forma aqui, aplicando essa iteração várias e várias vezes, esse processo, iterando esse processo várias vezes. Aqui a gente pode perceber o que acontece com a área e o perímetro desse triângulo. Se analisarmos aqui a área, como tiramos, após a primeira iteração, como tiramos esse triângulo no meio, ele é equivalente a 1/4 da área do triângulo anterior, sua nova área é 3/4. Então, podemos escrever dessa forma. A área 1 vai ser igual à área anterior, vezes 3/4. Como vamos fazer o mesmo processo para cada triângulo daquele, vamos ficar com 3/4 novamente, na segunda iteração. Então, já podemos ver um padrão aqui, e esse padrão, temos que a área total seria... Essa área total, não que consigamos chegar ao infinito, a um número infinito, né? Mas uma área, digamos, essa área total aqui seria um número muito grande de iterações. Seria a área inicial vezes 3/4 elevado a n. Para ver o que acontece quando fazemos um número muito grande de iterações, fazemos esse n tender a infinito na função. Então, ficamos
1 a 0 vezes 3 quartos elevado a n. Bom, como aqui é um limite exponencial também, e a base é menor que 1, esse limite vai para 0. Então, quanto mais iterações formos fazer, esse limite vai para 0. E podemos observar isso, porque se a gente, a cada nova iteração, a gente tira a área do triângulo, a gente vai retirando, e já é de se esperar que fosse sobrar uma área muito pequena, uma área que tende a 0. Não que a área vá ser 0, mas ela vai tender a 0 a quanto mais iterações vamos fazer. E com o perímetro? O perímetro, da mesma forma que podemos analisar, quando fazemos a primeira iteração, que tiramos o primeiro triângulo dentro, nosso perímetro P0 continua aqui, só que agora temos mais esse perímetro interno aqui. Então, a gente adiciona um perímetro a cada iteração, adiciona um comprimento de perímetro, que é dado por o P vezes 3 vezes 2. E como a iteração, como já vimos aqui, igualmente a área vai se aplicando novamente, nossa regrinha fica da seguinte forma. O perímetro total, ou final, vai ser igual ao perímetro inicial vezes 3 meios elevado a n, número de iterações. Novamente, fazendo esse número de iterações ser muito grande, ficamos com P0, 3 meios elevado a n. Isso aqui também é um limite exponencial, porém diferente do outro, porque sua base é maior que 1. Assim, temos que a função vai tender a infinito. Então, o perímetro vai tender a infinito quando fizermos um número muito grande de iterações. E podemos também olhar aqui visualmente, podemos perceber isso também, porque se a cada novo processo de iteração a gente ganha perímetro interno, e o perímetro que já tinha não é excluído, continua, a cada nova iteração vai ter um perímetro maior, maior, maior. Então, quando fizermos um número muito grande, vamos ter um perímetro que tende ao infinito. Nosso próximo fractal é a curva de Koch, em que também pegamos uma linha reta, assim como no conjunto de Cantor, e dividimos em 3 segmentos iguais. Retiramos também o segmento central, porém não deixamos como no conjunto de Cantor. Agora, pegamos e fazemos um triângulo equilátero aqui, sem a parte de baixo. Certo? E vejamos que temos 4 novos segmentos aqui, diferente do conjunto de Cantor, que tínhamos apenas 2. Então, ao dividirmos essa parte em 3, retirar a central e fazer um triângulo equilátero, ficamos com 4 novos segmentos. E a cada segmento desse, vamos repetir a iteração, vamos repetir o processo, vamos iterar. Então, fazemos da mesma forma aqui, dividimos por 3, retiramos o central, em cada um aqui, cada segmento fazemos, repetimos. E a cada novo segmento daqui, fazemos o mesmo processo e vamos ter aqui, claro, após aqui a primeira iteração, aqui a segunda e aqui a terceira, vamos ter isso. Uma variante da curva de Koch é a ilha de Koch, em que não pegamos apenas uma linha reta, e sim um triângulo equilátero. Mas o processo é o mesmo. Dividimos o segmento em 3 e retiramos o central e fazemos um triângulo equilátero. Só que vamos fazer isso para cada aresta do triângulo. Fazendo isso, na primeira interação, vamos ter essa estrela aqui de 6 pontos. E vamos, para cada segmento dessa estrela, vamos fazer repetidamente o que fizemos na anterior. Então, podemos perceber aqui que nessa primeira parte, antes de iterar, temos 3 lados, certo? 3 arestas. Aqui, se contarmos, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que eu posso escrever como sendo 3 vezes 4. Por que 3 vezes 4? Porque aqui, para cada nova aresta, vamos fazer um triângulo, e cada triângulo vai ter 2 arestas ali, né? Então, vai ser 2 vezes 4 vezes 3. E vamos repetir isso aqui. Se podemos olhar nessa tabela, o que acontece com o número de lados aqui? O número de lados vai aumentar, multiplicando sempre por 4. Então, podemos pegar a formulazinha sendo 3 elevado a 4n a cada iteração. Porque a cada novo segmento, vamos fazer um triângulo menor aqui. Só que a gente pode analisar aqui que o comprimento de cada lado, como percebemos, vai ficando menor, menor e vai tender a 0. Mas isso acontece apenas com o comprimento. Vamos ver o perímetro, né? O perímetro não, o comprimento de cada lado.
E o que acontece com a área dessa figura, quando ela tende a um número muito grande? Vamos analisar. Como cada área se conserva, não se conserva, como cada área se mantém, por exemplo, a desse triângulo aqui, nesse triângulo vai se manter, porque se olharmos, esse triângulo ainda está aqui, sua área ainda está nele. Só vai acrescentar mais 3 áreas desses 3 triângulos. Então, a cada iteração, a área anterior se mantém, somado com a área dos novos triângulos. Então, para acharmos a área, podemos fazer da seguinte maneira. Aqui sim eu vou chamar de área total, certo? Como nossa primeira área, admitindo que a área do triângulo equilátero é L, e a fórmula da área do triângulo equilátero se dá por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, temos a área do primeiro triângulo. Se percebemos aqui, para calcular a área desse próximo figura, desses 3 triângulos, a gente conta a quantidade de novos triângulos, certo? Essa quantidade é 3. Temos 3 novos triângulos. Então, calculamos a área e multiplicamos por 3. Vou deixar em vermelho para ficar melhor da gente entender. Então, se temos 3 novos triângulos aqui, basta calcular a área de cada. Como esse segmento é um terço do anterior, porque divide em 3 e faz o triângulo equilátero aqui, como eu mencionei anteriormente, vamos ficar com L ao quadrado sobre 3 ao quadrado, certo? Pronto. Não, raiz de 3 sobre 4. Falta colocar o raiz de 3 sobre 4. Pronto. Agora vamos fazer da próxima iteração. E como para cada aresta nova tem um triângulo novo, vamos contar aqui quantas arestas tem. Vai ser um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4. Vai ser 12 triângulos novos. Como vimos aqui, os lados daqui vão ser 3 vezes 4. Então, podemos escrever 3 vezes 4. E a aresta desse triângulo, desses triângulos menores, vão ser L sobre 3 sobre 3, ou seja, L sobre 9. Então, vamos ficar com L sobre 9 ao quadrado, que equivale a L ao quadrado sobre 3 elevado à quarta. Raiz de 3 sobre 4. Podemos fazer isso mais e mais vezes aqui, e podemos perceber que a cada novo triângulo vamos multiplicar o número de lados do triângulo anterior e multiplicar por a área do triângulo que temos atualmente, do triângulo que estamos. Então, o próximo passo seria o próximo número de lados. E como vimos aqui, o próximo número de lados é 3 vezes 4 ao quadrado. Mas já podemos perceber um padrão aqui. Isso aqui vai para infinito, digamos, um número muito grande, né? Então, podemos perceber um padrão aqui. Se a cada número de lados, se a cada novo triângulo, nova iteração vai multiplicar o número de lados vezes o número de lado anterior vezes a área do triângulo atual, podemos escrever dessa forma. Colocando o L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 em evidência, que vai estar em todos os fatores. Ficamos com 1 mais o nosso 3. Colocar aqui 4 elevado a 0, certo? Sobre 3 mais 3 vezes 4 elevado à primeira. 3 ao quadrado. Desculpem. 3 ao quadrado. E aqui 3 à quarta. Como isso vai se repetir, podemos escrever isso na forma de um somatório. Essa parte aqui na forma de um somatório. Como um somatório. Que vai ser igual 1 mais o somatório. A lei de formação dessa série, né? Somatório vai ser uma série aqui nesse caso. Vai se dar por 3 vezes 4 elevado a n. Como esse n começa em 0, como vemos aqui, nosso 3, vejamos que está um fator par aqui, 2, 4, ele vai se repetir. 3, 4, 6.
a gente pode escrever dessa forma. 3 elevado a 2n mais 2. Com n indo até o infinito. Vamos analisar o que acontece com essa série. Com essa parte aqui. Bom, como vemos aqui, já temos esse 3 aqui, que é constante, então a gente coloca ele multiplicando fora do somatório. Ficamos com 4 elevado a n. Utilizando das propriedades de potenciação, em que temos 3 elevado a 2n mais 2, podemos escrever dessa forma. 3 elevado a 2n vezes 3 elevado ao quadrado, sem perda nenhuma de generalidade. Repetimos o 3, colocamos esse agora que é constante para fora do somatório, ficamos com o seguinte. Utilizando novamente as propriedades de potenciação, ficamos com 4 sobre, como aqui é elevado a 2n, fica 3 elevado a 2 elevado a n. Então, ficamos com 9. E o expoente vai para essa fração. Aqui a gente pode perceber que essa série aqui é uma série bastante conhecida, que é a série geométrica. Ela se dá por uma progressão geométrica. E ela converge, já que sua razão, 4 nonos, é menor que 1. Está entre menos 1 e 1. Então, podemos escrever o 3 sobre 3 ao quadrado como 1/3. Então, a soma dessa série se dá por seu primeiro termo. Como o primeiro termo está elevado a zero, ele é 1. Seu primeiro termo dividido por 1 menos a razão, que é 4 nonos. Fazendo as operações básicas, vamos obter 1/3 vezes 5 nonos. Não, 1 sobre 5 nonos. Vamos ficar com 9 sobre 3 vezes 5. Simplificando, 3 sobre 5. Esse é o valor do nosso somatório. Substituindo na expressão inicial, agora a gente pode calcular essa área. Que aqui sim eu posso chamar de área total, porque a gente fez com todos os números, teoricamente, com todas as possíveis iterações. Por isso que essa série é possível a gente fazer o somatório dela. Então, ficamos com L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 1 mais 3 sobre 5. Fazendo as operações aqui, ficamos com L ao quadrado, raiz de 3 vezes 8 sobre 4 vezes 5. E vamos ter que a área total na ilha de Koch é igual a 2L ao quadrado, raiz de 3 sobre 5. Pronto. Então, vemos que, apesar da figura ter um número infinito de segmentos, sua área vai ter um valor finito. Ou seja, um valor convergente aqui, que vai depender apenas da medida de sua aresta. Se sua aresta for 1, por exemplo, vamos ter que a área vai ser igual a 2 raiz de 3 sobre 5. Isso serve para nos mostrar que nem todo fractal tem comportamento igual, né? Na verdade, são bem diferentes. Curva de Koch, o triângulo de Sierpinski, como já vimos, tem a área tendendo a zero, e esse aqui tem uma área tendendo a um número finito. São características bem diferentes. Então, vamos ver agora, vamos falar sobre curvas que preenchem um quadrado. O que seria essa curva que preenche o quadrado? Seria uma linha, certo? Uma linha unidimensional, que faríamos ela passar por todos os pontos incluídos em um retângulo, em um quadrado nesse caso. Então, ela passaria por todos os pontos no quadrado e assim preencheria um quadrado. Temos um fractal, que é esse fractal que começamos de uma reta também. E dividimos por 3 também. Da mesma forma, dividimos por 3 segmentos iguais. Só que ao invés de retirar, a gente deixa esse do meio, certo? Esse segmento central. E fazemos um quadrado
em cima desse segmento, para cima desse segmento e um para baixo. Pronto, obtendo essa nova figura. E vamos fazer isso para cada novo segmento. Vamos iterar. Vamos fazer isso para cada novo segmento. Então, vamos ficar com um aqui, enfim, alguns. Vamos ficar com essa figura na próxima iteração. E a cada novo segmento, vamos repetir, dividir em 3 e fazer um quadrado no central. Depois fazermos várias e várias iterações, vamos obter isso. Um quadrado totalmente preenchido. Quando o número de iterações, o número de processos que vamos fazer, é infinito. Aqui a gente pode olhar o comportamento do número de segmentos, né? Como já é de se esperar, como cada segmento vai dividir em 3, vamos ter mais segmentos. Tende a infinito aqui. Por exemplo, na quarta iteração, 9 a quarta, um número bastante razoavelmente grande já. Então, após muitas iterações, vai tender ao infinito o número de segmentos. Já o comprimento de cada segmento, cada subsegmento aqui, o novo segmento, vai tender a 0. Porque se vamos dividir por 3, por 3, por 3, né? Vai tender a 0. Porém, o comprimento total, somando todos os segmentos, vai dar um número infinito também. Porque se formos olhar aqui, vamos ter essa regrinha que é 3 elevado a quarta, ou seja, vamos ter um comprimento maior a cada segmento. É por isso que ele passa por todo o quadrado, porque o tamanho tende a infinito. Outra curva que preenche o quadrado a curva de Hilbert, em que pegamos um quadrado, dividimos em 4 partes iguais, e marcamos pontos em cada quadrado menor. E unimos ele dessa forma, fazendo um caminho, um percurso, certo? Agora vamos dividir cada quadrado menor em um novo quadrado e marcar pontos nele. Dessa forma. E agora vamos ligar da mesma maneira. Sendo que agora vamos fazer da seguinte forma. Vamos ligar de uma forma que consigamos chegar no final, certo? Pronto. E nosso próximo processo é pegar e dividir em novos quadradinhos e fazer o mesmo processo. Aqui já seria a terceira iteração, essa daqui é a primeira ainda, certo? Aqui a primeira, e aqui eu desenho aqui seria a segunda iteração. E essa é a terceira. Ou seja, iríamos ficar com essa figura. Na quinta iteração, iríamos ficar com uma figura parecida com isso. Não, parecida não, exatamente igual a isso. E não, na oitava iteração, vamos ficar com isso. Após um número muito grande de iterações, percebamos que, assim como no fractal anterior, na curva de Peano, a gente ficou com um quadrado totalmente preenchido, certo? Então, esses são dois dos fractais que são chamados de curvas que preenchem um quadrado. É que a gente pode ver que o número de quadrados tende ao infinito, certo? Vamos fazer cada vez mais quadrados, mais o comprimento de cada lado tende a 0. E o comprimento vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Pronto. Os fractais têm algumas características, digamos assim, únicas, né? Não únicas, mas que são reconhecidas. Eles são reconhecidos por fractais justamente por ter essas características. São elas autossimilaridade, invariância de escala e complexidade infinita. Complexidade infinita se dá por aquele processo que a gente estava fazendo de iteração, ou seja, uma iteração muito grande, porque nunca vamos chegar ao fim de construir um fractal, por exemplo, o triângulo de Sierpinski, porque não conseguimos chegar no infinito. Então, é por isso que eles têm complexidade infinita. Já a autossimilaridade, como queiram, se dá por isso aqui. Esse aqui é um outro fractal conhecido como carpete ou tapete de Sierpinski, em que fazemos um processo parecido com o triângulo. Pegamos um quadrado qualquer do lado L, dividimos em 9 quadrados menores iguais, de lados iguais, né? E retiramos a parte central. E vamos fazer isso para cada novo triângulo. Se percebemos aqui, se olharmos para uma pequena parte aqui, a gente vai ver que ela se assemelha à figura inteira. Então, isso seria autossimilaridade, certo? E tem autossimilaridade exata, que a gente observa nesses fractais que são construídos matematicamente, como a gente fez agora, na construção, certo? De uma forma recursiva, com interações e tal, tendendo ao infinito.
Essa complexidade é chamada de complexidade exata. Porém, temos fractais não exatos, aproximados, que são fractais que encontramos no dia a dia. Aí. Essa folha, esse galho de árvores, se podemos, se observarmos, vemos que na árvore ele estaria disposto assim, um para um lado, outro para outro, e se pegarmos esse galho aqui e olharmos, vamos ter novos galhos dispostos para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, parecido com o galho que ele estava. E se pegarmos essa folhinha aqui, vamos ver que ela se assemelha também à distribuição de galhos do outro, só que agora em folhas. Então, uma folha para um lado, uma folha para o outro, uma folha para o lado, uma folha para o outro. E se pegarmos cada folhinha dessa, vamos perceber esse padrão aqui também, certo? Mas aí isso não vai para infinito, por causa já das condições físicas aqui que temos, das limitações físicas. Então, não tem como ele, já que é real aqui, não é um processo por computador, matemático, ele tem suas limitações. Mas chamamos esses fractais de fractais semelhantes, e que encontramos no dia a dia. Para observar melhor a invariância de escala e autossemelhança, eu peguei aqui um triângulo, um carpete de Sierpinski, com um número um pouco grande de iterações, e aproximei essa área. Peguei essa área e dei um zoom. Realmente dei um zoom, peguei e cortei aqui, certo? Da mesma figura. Não peguei outra nova. E percebamos que obtemos uma figura completamente, né? Digamos que é igual, por causa, como estamos vendo igual aqui, a não ser por a resolução, né? Mas praticamente igual. Mas vemos que pegamos essa parte aqui. Mas aí podemos perceber a invariância de escala. Mesmo sendo essa parte menor aqui, a gente vê que ela é igual, ou, digamos, vamos falar semelhante, porque igual não é, né? Mas semelhante, muito semelhante, a parte maior. E eu peguei de novo o zoom dessa pequena parte, que equivale a essa parte aqui, e obtive isso. Aqui a gente vê que também é semelhante, mas está até desfocado, porque eu peguei da mesma imagem aqui, então fica um pouco desfocado, porque é apenas uma imagem com resolução limitada. Então, a gente vê que se assemelha da mesma forma. Então, isso é a autossimilaridade, a autossimilaridade exata de um fractal que foi construído por um processo de computador. Então, podemos observar isso e a invariância de escala também. Aqui, olhando mais, como já tinha apresentado esse fractal aqui, esse fractal aproximado, como chamamos, podemos ver isso aqui também. E que pegamos, isso aqui eu acho é um legume, um vegetal, não sei, couve-flor, couve-flor. E em que pegamos uma pequena parte aqui, olhamos que é rugosa, essa parte rugosa aqui, e se compararmos ela com essa parte maior aqui, vamos ver que é semelhante. Não, vemos que não é igual, mas é uma autossimilaridade parecida, uma autossemelhança aproximada. Assim também, se pegarmos os galhos dessa árvore, podemos ver um certo padrão aqui, uma semelhança entre esse galho e essa parte aqui. Assim começa a costa dessa ilha aqui, que se assemelha, como vamos ver, ao conjunto, à curva de Koch, que calculamos a área. Só que aqui ela tem irregularidades, né? Então, mas se pegarmos e formos modelar, como já fizeram, modelar essa ilha, modelar cada vez mais, vamos ver que ela se assemelha àquele fractal, por causa que nas pontas dele vai ficar tipo uns bicos, assim, como essa parte aqui. Então, seria mais ou menos uma aproximação. E aqui, se pegarmos uma nuvem também, se olharmos um pouco da nuvem aqui, e compararmos com o todo aqui, vamos perceber que é bem semelhante também. Então, seria mais uma semelhança aproximada. Vamos falar agora de dimensão. Caso a gente queira saber a localização geográfica de uma pessoa, por exemplo, utilizamos de duas dimensões, digamos assim. Utilizamos de duas medidas, a latitude e a longitude, certo? Mas, e se quisermos saber a localização geográfica de um satélite, por exemplo, ou de um pássaro, digamos que estivesse parado? A gente teria que saber a latitude, a longitude e mais uma nova medida, que seria a altitude. Então, teríamos aí, digamos, 3 dimensões. E se não bastando, como o pássaro não está parado, a gente quer saber também o momento em que ele está, em que momento ele se encontra. Então, a gente quer saber onde ele está e quando ele está. Então, usaríamos aí, digamos, o tempo, que seria, teoricamente, a 4ª dimensão.
Temos algumas definições de dimensão, né? Algumas diferentes. Temos a dimensão euclidiana, em que Euclides, ele deixa bem definida a dimensão euclidiana no livro dele, Os Elementos de Euclides. E tem a dimensão que é um ponto, que não possui nem largura e nem comprimento. Por definição, sua dimensão euclidiana, a dimensão euclidiana do ponto é zero. Uma reta, por sua vez, ela já possui comprimento, porém não possui largura. E é limitada por 2 pontos. E dizemos que ela tem dimensão 1, já porque ela tem comprimento. Se pegarmos uma superfície, ela tem largura e comprimento. E ela é limitada por retas, certo? Por retas. Essa aqui é uma superfície quadrada, mas tem várias outras, é claro. E também temos o sólido, que tem largura, comprimento e altura ou profundidade, como queiram. Altura. E são limitadas por superfícies. Então, como ela tem 3 medidas, precisamos de 3 medidas para saber ela aqui, a largura, o comprimento e a altura, dizemos que a dimensão euclidiana do sólido é 3, ou seja, 3 dimensões. Euclides sempre via as dimensões como sendo 3, como o mundo que a gente vive um mundo de 3 dimensões. Mas temos também a dimensão topológica, certo? Que é a forma que um objeto utiliza de ocupar o espaço. Por definição, a dimensão topológica de um ponto é 0, assim como na euclidiana. Já a dimensão, para sabermos a dimensão de uma reta, por exemplo, vamos pegar uma reta aqui, não muito reta, né, mas enfim. E podemos calcular a dimensão topológica da seguinte maneira. Para dividir essa reta, podemos utilizar um ponto, para dividir ela em duas. Podemos retirar um ponto daqui dela. Se eu retirar um ponto dessa reta, vamos ter 2 novas retas. Então, para calcular a dimensão topológica, eu somo a dimensão do objeto que eu usei para dividir, que foi o ponto, que é a dimensão topológica que a gente viu que é 0, e somo com 1. Então, a dimensão da reta, dimensão topológica da reta, deixa eu colocar aqui, ponto, topológica da reta, seria igual a 1. Já se eu quero pegar uma superfície aqui, e eu quero dividir ela em 2, não basta tirar um ponto. Se eu tirar um ponto daqui, eu só vou ter uma superfície furada, não vou ter dividido em 2. Para eu dividir, eu vou ter que dividir em 2 partes, eu vou ter que tirar, digamos, um segmento de reta daqui. Vou tirar esse segmento de reta. Tirei esse segmento de reta, agora eu tenho 2 superfícies. Então, para calcular a dimensão topológica da superfície, eu faço da seguinte maneira. Somo a dimensão topológica do que eu usei para dividir, que foi a reta, que no caso tem dimensão 1, e somo com a dimensão com 1. Então, vamos ter que a dimensão topológica da superfície é 2. Se repetirmos o mesmo processo para uma superfície, um sólido, por exemplo, um sólido qualquer, não poderíamos tirar uma reta dele e dividir em 2. Teríamos que fazer da mesma forma com uma superfície, né? Pegar uma superfície aqui e dividir em 2. Então, calcularíamos da seguinte maneira. Dimensão topológica do sólido vai ser igual a dimensão que eu usei para dividir, que foi a dimensão do plano, da superfície, que é igual a 2 mais 1, que se dá por 3. Em topologia, a dimensão topológica de um objeto, por exemplo, uma linha aqui dessa reta, se essa reta for transformada por meio de um homeomorfismo, a dimensão topológica dela não muda. Então, fazendo análise mais matemática da curva de Koch e da linha, porque a curva de Koch a gente pega uma linha e vai transformando ela, né? Faz mais ou menos isso. É aquele em forma de estrela. Analisando, isso aqui é uma transformação, é um homeomorfismo. Então, a dimensão topológica como a da reta é 1, dimensão topológica da reta é 1, da curva de Koch também vai ser 1, dimensão topológica. Vamos ver agora a dimensão fractal. O primeiro cara a definir fractal, a definir esse nome fractal, foi Mandelbrot, que ele começou estudos de outros matemáticos, mas quem começou a oficializar de certo, deu até o nome de fractal, foi Mandelbrot. Justamente por causa que a gente vai ver esse nome fractal, é por conta da dimensão, de assimilaridade que a gente encontra, que não é um número inteiro, é uma fração. Daí o nome
fractal. Vamos ver conjuntos, saber o que é conjunto autossemelhantes e aprender a calcular a dimensão de autossimilaridade. Aqui eu peguei uma linha reta, dividi em 4 partes iguais. Então, eu peguei 4 partes iguais menores, então eu vou contar. Aqui tem 4 partes menores. E cada parte tem comprimento igual a 1/4. Vamos guardar isso para ver depois. Aqui, se contarmos, temos 16 quadrados menores. 16 quadrados menores. E essa redução que fizemos aqui no tamanho deles foi de 1/4 também, porque se percebemos aqui tem 1/4 e 1/4. Então a redução aqui foi 1/4. Bom, eu chamo isso aqui, essa redução aqui, de fator de redução, ou seja, o que utilizamos para reduzir o tamanho. Então essa parte seria fator de redução e essa outra parte aqui é o número de objetos menores. Se pegarmos, se fizermos a mesma coisa em um cubo, vamos dividir aqui, né? Seu lado em 4 também, cada lado 4. Aqui 4, a altura. Enfim, vamos ter que a redução, o fator de redução também é 1/4. Porém, o número de cubos menores aqui, se calcularmos, se contarmos, né, é 64. A gente usa a seguinte relação para relacionar esses dois números de cada figura dessa maneira. Aqui eu tenho 4, certo? Eu vou igualar com 1 sobre 1/4. Porque 1 sobre 1/4 é exatamente 4. Esse aqui está elevado a primeiro, a 1, a primeira potência, certo? Já aqui, se fizermos a mesma coisa, ficamos com 1 sobre 1/4 também. Porém, 16 não é igual a 1 sobre 1/4, que é 4. É diferente. Para tornar igual, a gente eleva isso aqui ao quadrado. Então, ficamos com 16 igual a 16. Aqui, ficamos com 64 igual a 1 sobre 1/4, na verdade. E para igualar isso, teríamos que elevar isso aqui à terceira. Então, aí já podemos perceber um padrãozinho. Então, eu vou denominar o número menor aqui, o número menor de partes, né, do objeto total, como a gente estava contando aqui, de n. Certo? Que aqui seria o 4, aqui seria o 16, ali o 64. E o nosso fator de redução, eu vou chamar de R. Que aqui seria 1/4, 1/4, 1/4. Aqui o fator de redução é o mesmo. E se percebermos, a dimensão, como vimos aqui, da linha é 1, certo? Então, aqui, vemos que está elevando a 1. Como a dimensão do quadrado seria 2, está elevado a 2 também. E aqui, a dimensão do cubo, que é um sólido, está elevado a 3. Então, podemos perceber que esse expoente aqui é a dimensão. Então, podemos escrever da seguinte maneira. Pronto. Agora, vamos utilizar isso, procurando o fator de redução e o número de partes menores nos fractais que a gente já conhecia. Bom, mas para achar aquela dimensão, como a gente tem a fórmula, né? A gente viu que o número menor de partes a cada iteração é igual a 1 sobre o nosso fator de redução elevado a d. Mas se a gente quiser saber a dimensão, a gente vai ter que isolar esse d. Podemos utilizar isso, então. Colocamos o logaritmo nos dois lados e ficamos com log de n é igual a log de 1 sobre r elevado à dimensão. Certo? Nas propriedades do logaritmo, podemos escrever dessa maneira. Log de n é igual a esse d que está no expoente, a gente desce multiplicando para baixo aqui para o logaritmo. Fica com o logaritmo de 1 sobre r. Isolando a dimensão, vemos que nossa dimensão é dada. Essa dimensão aqui é a dimensão de autossimilaridade. É dada por log de n sobre log de 1 sobre r. Vamos calcular, então, a do conjunto de Cantor. Pronto. Primeiro, nosso fator de redução R aqui. Quem é nosso fator de redução? Se a cada parte que pegamos aqui, vamos pegar primeiro, por exemplo, dividimos e cada segmento tem 1/3 do tamanho anterior, nosso fator de redução é exatamente 1/3. E se a cada iteração temos 2 vezes o anterior, por exemplo, aqui temos 2, digamos, linhas aqui, e
após fazer a iteração dessa daqui, temos duas também, o nosso n, nosso número de partes menores, é igual a 2. Utilizando nossa fórmula, que a gente deduziu aqui, que a gente fez aqui, a gente fica um log, nosso n é 2, sobre log de 1 sobre 1/3. Ah, esse log aqui, aí eu vou corrigir, eu não coloquei o 2, fica log de 2, né? Log de 2, isso vai dar log de 2 sobre log de 3. Fazendo isso aqui na calculadora, log de 2 dividido por log de 3 é exatamente igual a, exatamente não, aproximado, 0,63. Então aí já percebemos uma coisa estranha, né? Diferente da dimensão topológica e euclidiana, a dimensão de autossimilaridade pode dar um valor fracionário, certo? Então essa é a nova característica. Vamos fazer mais alguns, vamos tentar fazer o cálculo aqui da dimensão de autossimilaridade do triângulo Sierpinski agora. Sabemos aqui que o número menor após cada iteração de figuras é quanto? Se eu após fazer a primeira iteração fico com 3 triângulos, eu sei que nosso n, nosso número de partes menores vai ser igual a 3. Já o nosso fator de redução r vai ser igual a quanto? Se pegamos e dividimos cada aresta aqui do triângulo em 2, consequentemente o novo triângulo vai ter a metade da aresta do outro triângulo. Então, o nosso fator de redução é 1/2. Utilizando nossa fórmula, ficamos com log de 3 sobre log de 1 sobre 1/2, que dá exatamente 1/2, né? Então, fica isso aqui, log de 3 sobre log de 2, que dá aproximadamente 1,585. Fracionário de novo. Vamos ver o que acontece com a curva de Peano, aquela curva que preenche o quadrado. Para contar o fator de redução a gente já vê aqui, já que a gente divide essa reta em 3, nosso fator de redução é exatamente 1/3. E o novo número de segmentos que temos, segmentos menores, se contarmos aqui, vamos achar exatamente 9, certo? Não vou contar aqui para não perder tempo, mas são 9. Já está até ali indicado, então, nosso n é igual a 9. Utilizando a nossa fórmula novamente, vamos ficar com log de n, que é igual a 9, e 9 eu vou escrever como sendo 3 ao quadrado, dividido por log de 1 sobre 1/3, que dá exatamente 3. Isso aqui vai ser, utilizando as propriedades do logaritmo novamente, ficamos com log 2, perdão, 2 aqui, log de 3 sobre log de 3, que vai ser exatamente igual a 2. Olha só, aqui não deu fracionária. Já vamos analisar o porquê. Vamos ver. Agora a ilha de Koch. Vamos analisar aqui e ver qual é o seu fator de redução. Seu fator de redução também é 1/3, porque a gente pega cada aresta dele aqui e divide por 3, como vimos. Então, seu fator de redução é exatamente igual a 1/3. Já o novo número de segmentos, como vemos aqui, temos 4. Por exemplo, se olharmos só para essa parte aqui, a cada novo segmento aqui temos 4. Temos, né, aqui tinha uma reta, e aqui temos quantas agora? 4. 1, 2, 3, 4. Então, um número menor, tem um número menor de 4 em relação ao, aqui é n, ao anterior. Então, ficamos com n igual a 4. Então, nossa dimensão vai ser igual a log de 4 sobre log de 1 sobre 1/3, que é exatamente log de 3. Isso dá aproximadamente 1,26. O que é diferente da dimensão topológica da curva de Koch, que a gente viu que é 1. Então, isso se difere exatamente da dimensão topológica. Tanto a dimensão topológica quanto a dimensão euclidiana, elas são valores inteiros, certo? De 1, 2, 3. E esse número pode ser levado a infinito, claro, o número de dimensões, como o Riemann provou, que o número de dimensões pode variar de 0 a mais infinito. Mas não é assunto disso aqui agora. Mas
vamos comparar agora as dimensões que a gente calculou. Vemos aqui que a maior dimensão que a gente achou foi exatamente essa dimensão aqui. D igual a 2, que foi a da curva que preenche o quadrado. E a menor foi a do conjunto de Cantor. Então, vamos analisar o que essa dimensão nos diz. Se olharmos, por exemplo, para essa figura, para o triângulo de Sierpinski, e olharmos para essa figura, lembrando que após o processo de iteração a gente fica só com isso, não fica com as partes anteriores, certo? Porque a gente já diminuiu. A gente fica com isso aqui. Percebemos que essa dimensão aqui é a menor que temos. Então, a gente percebe que se a gente fosse imprimir, por exemplo, em uma folha, um A4, a impressora gastaria menos tinta para imprimir o conjunto de Cantor do que gastaria para imprimir o triângulo de Sierpinski. Percebemos que aqui está, digamos, mais pintado, utiliza mais tinta. E a dimensão do triângulo é maior que a do conjunto de Cantor. E se olharmos para o conjunto de Peano, vemos que sua dimensão é 2 e está mais pintado do que o triângulo de Sierpinski, ou seja, a impressora iria utilizar mais tinta, exatamente por sua dimensão de autossimilaridade ser maior. E a curva de Koch aqui está entre o conjunto de Cantor e o triângulo de Sierpinski, justamente, que usa menos espaço, a impressora usaria menos tinta do que no triângulo de Sierpinski e mais do que no conjunto de Cantor. Mas o que isso nos diz a respeito de sua forma? Se pegarmos, como a gente viu, a fórmula é dada por isso aqui, n igual a 1 sobre o fator de redução elevado à dimensão. Se olharmos para o triângulo de Sierpinski, que encontramos sua dimensão é dada por 1,585. 1,585. Então, vemos que sua construção se daria nessa escala, nessa proporção aqui. Se pegarmos, por exemplo, aqui colocarmos o número de passos menores, que aqui é 3, por exemplo, né? Então, acharíamos que a iteração está dando nessa proporção aqui. Na elevação de 1 para 1,585. Diferente da curva de Peano, que estaria elevado à segunda. Outra forma mas aquela forma de autossimilaridade serve somente para medir a dimensão de autossimilaridade de fractais exatos. Como eu já disse, fractais exatos são esses que a gente constrói, ou aqui manualmente, claro, mas manualmente não vamos conseguir um efeito melhor do que com um programa de computador. Mas são esses fractais exatos que a gente utiliza essa formulazinha. Já em fractais não exatos, a gente pode utilizar essa técnica, limite de capacidade, ou mais conhecida como contagem de caixas, em que a gente pega, digamos que esses riscos aqui, essa forma aqui, é o nosso fractal, certo? Por exemplo, uma folha de uma árvore, que a gente quer medir a dimensão, a gente coloca ela dentro de uma caixa, primeiramente, que essa caixa contém ela completamente. Então, aqui temos que ela ocupa exatamente uma caixa. E digamos que essa caixa tem comprimento 1, certo? Já aqui, a gente vê que o número, a caixa ela ainda está dentro da caixa, mas vemos que temos caixas menores aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos que essa caixa aqui é 10 vezes menor que a caixa anterior, 1/10. E percebemos que agora essa figura não ocupa todas as caixinhas aqui. Então, a gente vai achar, tem uma relação para ela que a gente acha a dimensão por essa técnica. E cada vez que diminuímos mais o número o tamanho da caixa, ou seja, sua redução aqui, cada vez que diminuímos mais, vemos que ela ocupa menos quadrado, não. Na verdade, ela deixa de ocupar mais uma área aqui, certo? Tem essa área aqui pintada, e ocupa somente esses. Então, tem uma relação que a gente utiliza, que é para poder fazer esse cálculo. Que essa relação é igual a gente chama de NDS, o número de caixinhas que ela ocupa. Então, a gente iria contar essas caixinhas brancas aqui que ela ocupa, e esse ia ser nosso N de S, certo? E o nosso S seria essa redução aqui. Por exemplo, se essa caixinha, como essa caixinha aqui é menor, é 1/10 da caixa total, nosso S seria 1/10. Aí utilizamos essa fórmula aqui.
e multiplicamos aqui ainda por C, que esse C é o tamanho da caixa. Nosso C aqui, como eu disse, seria 1, porque é o tamanho do lado da caixa, certo? Mas não basta a gente pegar de um único, não tem sentido a gente pegar de uma única escala, por exemplo, essa do meio, ou simplesmente essa, e fazer. Para sabermos de fato a dimensão, teríamos que pegar, fazer algumas medidas pequenas, grandes, com a escala aqui, com essas caixinhas grandes, menores, e colocarmos isso em um gráfico. Bom, para saber essa dimensão aqui, a gente poderia fazer como a gente fez lá, colocar o logaritmo aqui de n de s igual a log. Como fica log de c e tal, a gente vai ficar dessa forma. As propriedades do logaritmo vai ficar 1 sobre s elevado a d mais log de c, que nosso c é o comprimento da caixa inicial, o comprimento inicial. Então, vou trazer aqui para cima, certo? Vamos ficar com log de n de s é igual a... Vou trazer o d aqui para baixo, certo? E para ficar melhor aqui, vou colocar esse s aqui com propriedades logaritmos. Como s é igual a 1 sobre s é igual a s elevado a menos 1, aqui ficamos com s elevado a menos d. E utilizando as propriedades, nosso expoente desce como sendo menos d log d e s mais log d. Se fizermos uma tabela com valores, certo? Com valores para log de n, para cada caixinha dessa, para um desse, para um desse, para um desse, a gente vai obter podemos jogar em um computador e obter o gráfico. E esse gráfico, né, um gráfico log-log, na escala logarítmica, vai dar uma reta em que o nosso vai cruzar o eixo y exatamente no nosso comprimento da caixa inicial, que é C. E vai ser uma reta com inclinação negativa, ou seja, uma reta decrescente, porque aqui é justamente menos. E a inclinação dessa reta vai ser exatamente nossa dimensão. Então, para calcular essa dimensão, é uma das formas. A gente pega os valores do cada um que a gente desenhou e joga numa tabela e faz um gráfico log-log. Eu fiz aqui de um círculo, certo? Manualmente. Eu peguei aqui, primeiro desenhei a caixa, e o comprimento, aqui disse que o comprimento era 1, ou seja, nosso C seria igual a 1, e coloquei. Como a gente vê aqui, o número de caixas que ela ocupa é 1, N de S é igual a 1. Já a escala é igual a 1, 1 sobre 1 é 1. A escala aqui ainda é a primeira. Aqui eu peguei a escala, e nossa escala aqui vai ser 1 para 2, ou seja, esse comprimento aqui é 1 meio do inicial. E a circunferência aqui, ela ocupa 4 quadradinhos. Então, nosso N de S é 4. A gente foi diminuindo numa potência de 2 elevado a 4, né? Numa progressão geométrica. Aqui eu só coloquei até 1 sobre 16, certo? A escala, mas eu fiz até 1 sobre 128, contei 1 por 1 aqui, né? Haja paciência, mas fiz e coloquei na tabela. Aí, para finalizar a apresentação de hoje, eu vou mostrar o resultado. Que eu coloquei no gráfico, joguei no Excel, na tabela do Excel, e coloquei no gráfico log-log. Então, a gente podemos ver aqui, como a gente tinha presumido, que ia dar um gráfico decrescente, uma reta decrescente na escala logarítmica. Percebam que aqui está log, e negativo, certo? Em que achamos essa equação aqui, em que esse ponto aqui é exatamente o nosso log de C, certo? Então, o nosso C seria quem? O nosso primeiro comprimento seria igual a 10 elevado a esse número, 0,0402, que seria aproximadamente 1. Mas por que não é 1? É porque o Excel, claro, não sei as aproximações que ele usa aproximação de mais ou menos e dá um pouco dessa diferença. Assim como a gente pode perceber aqui também, no retangular, que eu disse que a nossa divisão, comparando com aquela forma, deu menos, a dimensão que a gente teria achado aqui seria 1,919. Mas sabemos que a dimensão de um círculo é quanto? É 2. Então, aqui também pode ter sido um erro de como o Excel faz a
a variância do erro aqui, então a gente pode ter essa diferençazinha que a gente esperaria 2, mas de início, mas como o Exxon não pode ter distorcido um pouquinho, ou não sei como é que ele utiliza essa para fazer justamente essa linha de tendência do gráfico aqui, não ficou exatamente igual a 2. Talvez se fizermos mais e mais uma contagem de caixa com mais caixas menores, poderíamos chegar a um número mais aproximado. Mas essa dimensão é justamente isso. A gente tem que pegar e jogar no gráfico para saber qual foi essa dimensão. E assim podemos calcular também, não só de um círculo, mas como de uma folha de árvore, de uma costa de uma ilha, de uma nuvem, com um programa adequado. Bom, e por hoje é tudo. Foi isso. Certo, valeu aí, Rangel. Disse Emerson, isso aí foi o que ele tinha pronto, preparado até agora. E vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que é melhor você falar primeiro, Vitor. Você que é mais por dentro de fractal, né? Qualquer coisa depois a gente adiciona, não? Rangel, antes de tu fechar aí, mostra esse teu último gráfico de novo. Fala aí, Emerson, vi que tu abriu o... Não, tu tá falando, o único comentário que eu ia fazer, que aí, que talvez eu acho que tu vai falar, é sobre essa questão como foi que o Rangel falou? Que ele levantou essa questão aí, né? Do C elevado, do número elevado a 10 elevado a não sei quanto, no C1, por que não foi 1? Se o Rangel tem alguma noção do que significa esse C igual a 1. E a outra coisa é o valor 2, que você esperava, né? O negativo, o 2 negativo aí, que você esperava para esse gráfico. Pode ter sido um erro do programa, mas não necessariamente é um erro do programa, né? Você vê que os pontos, eles, embora estejam, né, formando uma reta, eles não são uma reta perfeita, né? E aí o limite de ser uma reta perfeita ou não depende de como você fez isso, né? Isso é um gráfico de alguma coisa que não é, de certo modo, perfeito, não é uma coisa ideal, né? E aí não necessariamente é um erro, mas eu acredito que talvez você estimar digamos assim, o erro associado àquele valor ali seja interessante, né? Pelas suas contas que você fez, eu acho que você consegue estimar esse erro aí. Mas enfim, o que eu ia comentar era isso, Vitor. E aí o Rangel pode falar, né? E depois aí o Vitor complementa. Pronto, em relação ao C aqui, como tu perguntou, porque eu disse que seria 1, né? Não é isso? Sua pergunta, se eu o não que me engano. significa ele ser 1, né? Tipo... O C, né? É. Essa aqui, o C, na verdade, é uma escolha, por exemplo. Porque nesse quadrado, inicialmente, que eu coloquei o círculo, a circunferência aqui, certo? Ele tem um comprimento igual, lado igual a 1, certo? O lado do quadrado é igual a 1. E esse lado do quadrado maior então escolha. Se eu quiser estar dentro de um quadrado de lado 10, eu tenho sobre 1, 10 sobre 2, 10 sobre 3. Só deu uma travada para mim aqui, eu acho que foi só para mim. Aí eu entendi essa parte que você falou, que é uma escolha, C igual a 1, eu posso escolher C igual a 10, aí você pode prosseguir, porque falhou total para mim. Pronto. Aqui é o tamanho do quadrado. Então eu posso escolher, como eu disse, C igual a 1 ou C igual a 10. Aqui eu escolhi 1 justamente para facilitar o cálculo. Então, conforme eu faço aqui, se eu tivesse escolhido 10, minha escala aqui seria 10 para 1, certo? Ainda seria 10 para 1. Já que, como eu reduzi a metade, já seria 10 para 2, que seria igual a 5, o meu S. Então, esse C aqui é a escolha. O lado do quadrado aqui, como eu escolhi lado 1, esse valorzinho aqui, que seria justamente pela fórmula que a gente viu aqui,
aqui eu coloquei o C só para demonstrar, mas esse, como eu fiz a fórmula aqui, esse mais log de C seria exatamente esse aqui que fica na reta. Então, sendo aqui log de C igual a 0,0400, a próxima seria 1, alguma coisa. Aí, como tu disse, não é uma reta perfeita disso, é até uma linha de tendência, né? Em que os pontos como a gente faz uma aproximação ali. Se alguma Tá coisa na cortando internet. violento pra mim aqui, velho. Para mim também. Mas Então, só espera essa pouquinho parte aqui. que eu tava ouvindo, deu para entender, né? Que aí tu tava falando aí da questão da reta, né? Os pontos não estarem perfeitamente. Tenta falar aí para ver se. Sim, e a você Eu acho que a internet tá cortando, ajudando. Só um pouquinho aqui, eu vou ver aqui. Pronto, quando estiver me ouvindo direito, Agora vocês me tá. falam. Pronto. A questão do C, tu entendeu? Eu esperaria o resultado 1. Sumiu a voz aqui. Então, na verdade a minha pergunta, porque assim, você foi lá do ponto de vista vendo como você construiu, é fácil perceber o porquê do CC1, entendeu? Agora, por exemplo, se o Vitor chegasse com esse gráfico aí para você e você visse que o C, por exemplo, se por um acaso o gráfico te fornecesse um C igual a 1, entendeu? Se quando você encontra esse C igual a 1, se você consegue extrair alguma coisa por trás disso, né? Sem conhecer. Porque aí é Só onde por você trás do faria talvez gráfico. a conexão entre os dados, né, as constantes do seu problema com o seu sistema em si, né? Mas eu acho que isso, de certo modo, mas você pode, se você quiser ainda falar mais alguma coisa, você pode falar, mas aí eu acho que Vitor, de certo modo, vai discutir em alguma forma. E a outra coisa era a questão do 2, né? De qualquer forma, o coeficiente angular aí deu menos 1,9, né? Não deu 2 e você esperaria que fosse 2. E você teria alguma tudo bem, a gente sempre pode dizer, né? Não, pode ter acontecido um erro, né? É o normal que a gente faz. Não, pode ter acontecido um erro. Mas você conseguiria identificar uma possível fonte desse erro, entendeu? Tipo, alguma coisa que, ao fazer, no processo de fazer a construção desse seu problema aí, você consegue identificar alguma coisa ali que, eita, aqui é onde gera um fator de erro no coeficiente angular, por exemplo. Eu estou perguntando como dúvida mesmo, tá? Bom, falando... Certo. Assim, sem falar no Excel, enfim, que eu não sei como o Excel faz essa aproximação, a gente poderia citar alguma coisa que não é errado, mas que não chegaria no resultado que a gente quer, porque, por exemplo, um dos motivos, porque eu fiz poucas escalas. Aqui eu fiz, como a gente pode ver, aqui eu fiz de 1 para 1, de 1 para 2, 1 para 4, até 1 para 128. Mas, claro, na potência de 2. Aqui eu fiz 1 para 8, 1 para 16, o próximo seria 1 para 32, até chegar a 1 para 128. Então, talvez, se eu aumentasse esse número, depois de 1 para 128, 512, 1 sobre 1024, eu poderia chegar numa aproximação melhor. Então, essa poderia ser uma base de não ter dado exatamente 2. Tranquilo. Rangel, ainda na pergunta do Emerson, né? Primeiro, assim, como você está fitando dados que você estipulou uma unidade aí, você poderia, no fitamento dos dados, ter colocado que o eixo, o cruzamento, era o valor que você queria. Isso... O C, né? Porque, assim, por um caso específico da forma como você está fazendo, né? A gente quase não faz isso, porque normalmente, como o professor Emerson falou, a gente pega os dados e tenta tirar
Os conhecimentos, né? No caso aí específico, como você já está modelando algo, né, você poderia especificar. E aí vai melhorar um pouco o ajuste da sua reta. Agora, a minha Certo. pergunta, ainda no que o Emerson falou, do 2, pensando na forma como você está considerando a dimensão que você mostrou aí para gente, você disse para gente que esperaria 2. Por quê? Considerando aquele sistema que você fez ali de divisão, por que você esperaria É, 2 aí? porque a forma que a gente está calculando aqui seria exatamente qual? Essa circunferência, certo? Essa circunferência a gente percebe que ela é o quê? A gente não calcula, não é uma circunferência, na verdade é um círculo. Circunferência é só essa parte, essa linha. Então seria um círculo. Ou seja, isso daqui. Como é um círculo, é uma superfície, a gente vê aqui que a gente esperaria que ela é de 2, porque é algo que tem duas dimensões, certo? Ela tem comprimento e largura, sendo um círculo aqui. Então a gente esperaria certamente ser um 2, porque ela é um objeto bidimensional nesse caso. Mesmo a gente usando as dimensões de autossimilaridade e tal, a gente vê que ela, de certa forma, aqui, ela preenche essa parte completamente aqui. Assim como a curva de Peano. Então é por isso que eu esperaria o resultado 2. Não sei Mas se olhando aí ficou o seu claro. padrão de crescimento, você não acha que quanto mais interações fizesse, maior seriam esses quadrados que não estão preenchidos, não estão dentro? Mas o que muda aqui, o que a gente está fazendo aqui, não é bem uma iteração. A iteração aqui é na parte da escala, dos quadradinhos menores. Mas nossa figura aqui, nosso objeto que estamos usando aqui, o tamanho dela, a área dela aqui não varia, ela continua a mesma. O que a gente faz é diminuir apenas esses quadradinhos aqui em que ela vai conter dentro. Não sei se foi isso bem a pergunta, se eu entendi bem. Tá, eu vou mudar a pergunta mais uma vez, e aí qualquer coisa a gente passa para o Vitor. Qual a Certo. diferença para você da dimensão topológica para essa dimensão que você está fazendo a partir da contagem dos quadrados? Pronto. A dimensão topológica, primeiramente, a dimensão a que a gente pode ver é que a dimensão topológica, ela é inteira, né? Uma dimensão inteira. E aqui, como é para medir um fractal, aqui eu usar para achar a dimensão desse círculo. Mas eu poderia usar também para usar dessa forma aqui, né? Que diríamos um fractal. Em um fractal, sabemos que a dimensão ela pode ser fracionária, como a gente viu. Então, essa seria uma das, uma das diferenças. E também a dimensão topológica é como ela ocupa o espaço que ela usa. Por exemplo, o conjunto de Cantor, ele tem dimensão topológica 0, porque ele não chega, ele não precisa de que quando você fizer iterações, várias iterações, ele vai chegar a ser poeira. Ou seja, vai ficar pontos apenas ali sendo poeira. Então, ele não vai ocupar totalmente uma reta, e não vai precisar ocupar uma reta, mas também não chega a ser um ponto. Só que aí a gente considera como sendo a dimensão topológica sendo 0. Assim como com uma curva de Koch, a dimensão dela é 1,26. Porém, a dimensão topológica dela é 1. Por quê? Porque justamente ela não precisa de um quadrado, ela está contida no quadrado, mas ela não precisa do quadrado inteiro para ter. Ela está contida no quadrado, mas não pode ser contida em uma dimensão só. Então, é como na dimensão topológica, ela seria 1. Mas na dimensão fracionária, como a gente viu, é 1,2. Então, tem essa diferença aí. Beleza. Deixa o Vitor dar mais comentários aí. Certo. Vitor? Não fecha não, se não fecha não. Eu Rapidinho. vou manter aqui. Deixa eu só... Tá, teve algumas perguntas que eu ouvi que eu queria que tu respondesse depois para mim, que tu pensasse e respondesse. Ou de repente trazer daqui a 15 dias algumas coisas que eu achei interessante. Mas assim, de forma geral, né, eu não tenho muitas observações não. Até porque eu já fiz uma porrada ontem, né? Tem algumas observações assim com relação à apresentação, mas isso aqui é besteira assim, que eu achei, tipo,
ainda passasse muito rápido e tal, né, em algumas coisas, mas beleza. O pessoal não se incomodou não, conseguiu ver direitinho, eu acho que ninguém comentou nada, né? Sobre isso aí, dá para ver claramente, nesse gráfico aí, que os pontos, eles não estão... A linha não está precisamente passando por todos os pontos, né? Então já dá para ver que eles estão oscilando, né? Então parece ser muito mais um erro do processo de medição do que do processo de fitagem da curva. Óbvio que pode ter algum erro do processo de fitagem da curva, tá ligado? Mas tu tá entendendo? Assim, isso supondo, é claro, que você deveria encontrar um valor exato, né? Deveria encontrar os pontos tudo alinhado, né? E aí, Emerson, tem pelo menos alguns pontos que eu não sei se quando tu perguntou fez aquela pergunta sobre da onde poderia vir essa variação aí nesse expoente. Se tu já tinha pensasse em alguma coisa e perguntasse como professor de física experimental. Como professor de física experimental. Mas tu já tinha pensado em coisas que poderiam fazer variar? Eu pensei na questão da medição mesmo, mas o que eu queria botar meio que um pouco atrás da orelha era a questão de esse processo, né, que ele fez ali, o quanto de erro que talvez estivesse associado àquela... E com esse erro, uma estimativa, porque não é necessariamente obrigatório que seja 2 exatos, né? Você pode incluir o erro aí, né? Sim. E aí, mas enfim, foi mais nesse sentido, foi mais no sentido de... Agora sim, a questão da dúvida minha foi no processo de medição, o que, nesse caso específico, né, que ele mostrou, entender, ao coletar esses dados, o que ele poderia identificar que seria uma possível causa de né, levar tipo, talvez seja inevitável, né, a ter esse erro, mas será que dá para saber em que momento acontece esse tipo de erro? Tem pelo menos um que eu inclusive falei para tu ontem, Rangel, que é o seguinte: tá relacionada com o alinhamento que tu faz da grade que tu vai ler, tá ligado? Então volta aí o slide, por favor, Rangel. Então, quando tu pega aqui, se tu andar um pouquinho, isso aqui, tu andar meio quadrado, lá da esquerda, tá? Se tu andar meio quadrado, tu pode mudar completamente não, vai mudar um pouquinho, tá ligado? Os números. Isso faz aquele N de S variar um pouco, tá ligado? Uhum. Aí, então, essa é uma primeira fonte de erro. Então, softwares que calculam dimensão fractal, em geral, eles fazem variações, tá ligado? Ele faz a grade andar e tira médias, tá ligado? Nos N's. Aí essa é a primeira fonte de erro. A segunda fonte tá nesse tamanho aqui, nos tamanhos grandes, tá ligado? Porque ali você pode ter um platôzinho nos primeiros pontos, no primeiro quadrado aqui, tá ligado? Quando S igual a 1, tá ligado? Sim. Aí, então tu tem aquele platôzinho que é o efeito de borda, né? Efeito de tamanho finito, né? E aí tu vai ter problema na hora da fitagem, por causa daquele platô que tem lá no começo, tá ligado? E tem o problema da própria técnica de medida, né? Lembra que eu estava discutindo contigo sobre usar mínimos quadrados para tirar expoente, lembra um tempo atrás? Sim, pronto, então isso aí também pode ser. Eu não sei qual que o Excel faz. E aí, Dilson, o Excel tirou direto. Eu não sei como... Rangel, tu colocou a função que queria para o Excel te dar o valor do expoente? Ou não? Como é que tu tirou essa função aí? Essa função é a função da linha de tendência. Ele coloca os pontos no dado e
tem a opção lá, né, de colocar a linha de tendência e tem a opção também de mostrar a equação da reta da linha de tendência. Eu acho que é MMQ, pô. Era isso que eu ia falar, é mínimo quadrado que o Excel usa. Não, então, mas eu só queria saber se tu pode forçar a constante, como o Dilson comentou. Pode. Você tem como colocar a constante e você pode forçar alguns comportamentos também, né? No caso aí é linear, é tranquilo, mas você pode forçar. Entendi. Agora não funciona muito bem forçando, não. O ideal é o que ele fez, né? Passar para o log e esperar uma reta. Uhum. O forçado do Excel eu não gosto muito, não. A outra coisa que eu... Não sei se tu tem alguma coisa que tu não quer perder o fio da meada, Vitor. Eu só queria fazer um último comentário que eu queria que tu pensasse justamente sobre essa constante que tu esperava que desse 0 aqui. Mas isso aí é para ele, tá ligado? Para ele. Tem algo que dá para extrair daí, apesar de que, em geral, a gente não costuma se apegar a ela, não. Pelo menos quem trabalha com fractais e tal, ou funções exponenciais, né? Que a gente está muito mais interessado nessa inclinação da reta, né? Mas dá para tirar alguma coisa aqui dessa constante, e eu queria que tu pensasse um pouquinho, Rangel, sobre isso. Certo. Esse processo do logaritmo também poderia ser porque ele tira esse logaritmo do número, na mão. Né? Isso, ele tirou o logaritmo. Então Isso. é uma possibilidade também de dar Dá erro, né? Anotar com precisão infinita isso aí, né? Então... Isso. Porque ele trunca, né? A função. Esse é um comentário também interessante na hora que ele fala do fractal exato, né? Feito no computador, né? É aquilo que o Vitor traz muito bem na palestra que ele fez no Cienciando, né? Que qualquer uma dessas modelagens que a gente vai fazer, ela não vai ser mais o fractal exato, né? O computador ele tem essa limitação, por mais que seja melhor do que a gente na mão grande, né? E a mesma coisa acontece aí, né? É exatamente isso. E, tipo, aqui na questão também, como eu contei, né, quando pode ter sido erro também, porque aqui ainda dá para contar tranquilo, aqui a gente vê o número exato aqui, mas quando fica 1 para 128 também já dá muitos quadrados, então eu posso ter errado 1. E rapaz, tranquilo eu não acho, não. Não, mas é porque aqui eu não conto essa parte toda, não. Eu conto só essa fora, borda né? aqui, aí multiplico por 4. Aí justamente, se eu errar só um desses aqui, aí eu já dá um erro de 4, porque eu multiplico por 4. Aí pode ser isso também. Mas eu fico imaginando os negocinhos bem pequenininho aí, meu amigo, para contar. Eu utilizei esse programa e foi tranquilo, que é um programa de arquitetura que eu utilizo, aí eu utilizei, aí eu ia pintando e tal, aí ia ficando... Vê, Rangel, outra coisa que eu queria... Pronto, as duas coisas que eu queria que tu desse uma pensada é justamente isso. Como é que tu consegue extrair alguma informação daquela constante, tá ligado? O que significa ela? E a pergunta de Dilson, né? Que tu estava estudando sobre a dimensão topológica, né? Dimensão de Hausdorff e tal. E aí vem a pergunta disso. Por que tu esperava que isso aí fosse 2? Perguntou exatamente isso, não foi, Dilson? Isso. Tá? Aí pronto, tenta pensar nessas duas perguntas, aí daqui a 15 dias, daqui a 7 dias, a gente conversa de novo. Ou se tu preferir, tu pode me mandar uma mensagem. Certo. Tá. Aí pronto, aqui, só uma última observação. Aqui todo mundo é físico, tá ligado? E todo mundo eu acho que já sei lá, vi minha apresentação, ou já tinha visto alguma coisa antes e tal, né? Mas eu senti um pouco de velocidade demais quando tu foi apresentar a Ilha de Koch, tá ligado? Sacou? Tipo, ser mais... Nas outras tu ajeitou a velocidade. Eu tô falando isso porque ele apresentou pra mim ontem, tá ligado? Aí tu ajeitou um pouco a velocidade, mas na ilha eu achei que tu foi um pouco rápido, tanto que tu comentou, tu chamou de área total, quando na verdade o que tu queria falar era a iésima área, ou a caésima área, tá ligado? Mas Aí depois tu somou tudo, tá ligado? Teve algum momento que tu calculou a área em uma iteração qualquer, tá ligado? E chamei de total. E chamou de total. Eu posso estar errando aqui qual foi o fractal que tu tava medindo na hora. Ah, certo. Né? Então pode ter sido. Mas aí, tipo, justamente por isso, talvez tu sendo rápido demais tenha se confundido, acabou se confundindo porque não pensou, tá? Metralhou ali. Mas só com cuidado, mas apesar de que
nesse momento aqui, como é uma reunião de grupo e tal, todo mundo já está mais atento, né? Se fosse uma outra apresentação, era bom tomar um pouco mais de cuidado. Vocês têm mais alguma outra observação, alguma coisa? Não, só parabenizar aí o Rangel. Foi massa ter, né? E tá aí agora com o Vitor Hugo. Aproveita o conhecimento aí desse cara, né? E bota pra frente. E ver se depois que terminar aí a graduação, vai se emenda na física, pô, porque o caminho tá. É certeza, pô, é certeza. Não, beleza, é isso. Obrigado. Pronto, tá massa. Eu também só queria parabenizar, cara, porque assim, a primeira reunião do grupo que a gente está fazendo, e quando a gente está reunindo, assim, a gente costuma ficar muito nervoso, né? E eu acho que a apresentação foi muito boa, né? Então eu queria emendar aí, não é, o parabéns do Emerson, também acho. E assim, só uma coisinha é lembrar que o computador não é perfeito. Achei que algumas vezes assim você falou uma coisa assim, mas é bestagem, é só porque a gente internaliza isso muito facilmente, né? E parabéns mais uma vez, cara. Tá certo, obrigado. Massa, pessoal. Se alguém... Rangel, tu quer falar alguma coisa comigo ou todo mundo vai descansar agora? Não, por enquanto eu tô de boa. Não, descansar não, que à noite tem uma criança, mas enfim. A gente... Descansar, Vitor? Que conversa é essa? Quem é que descansa? Tá, beleza, Pois então. Quem é que descansa, né? Eu vou encerrar aqui a gravação, pessoal. Tá certo. E